Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Matheus Duarte. Estamos hoje aqui no União Brasil Pleno, junto com o Janderson Veiga, da Rádio Cidade Digital. Dá uma boas-vindas para vocês que vão estar aí nos assistindo. Hoje um bate-papo, uma entrevista aqui com o Wilson Witzel, né? Foi governador do Rio de Janeiro. Hoje, então, candidato. Vamos tirar algumas dúvidas com ele, tirar alguns esclarecimentos, né? Conversar um pouco acerca da candidatura dele, da candidatura passada e tudo isso, tá? Dar novamente um boa-vinda para você que está na Rádio Cidade, você que está no União Brasil Pleno, pedir para que você curta, compartilha, chama seus amigos, chama todo mundo para saber um pouco mais acerca sobre política, tá bom? Dá aqui as boas-vindas para o Janderson. Meu amigo, fica à vontade. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Pelo apoio. Vou iniciar a pergunta ao nosso candidato a governador. Antes de mais nada, é um prazer enorme estar nessa entrevista com o senhor. Tá? A gente tem visto esse momento político, tá? Uma forma muito delicada. Há 2 dias tivemos a informação que o TRE cassou, tá, a candidatura do senhor. O senhor pretende ir a outras instâncias, recorrer a outras instâncias para manter a candidatura? Oi, Janderson, bom dia. Obrigado pela oportunidade, a você, aos seus ouvintes. Também obrigado ao Matheus Duarte pela presença e agradeço a vocês pela pergunta. Eu estou com o processo para anulação do impeachment no Tribunal de Justiça e esse processo foi julgado e, como era de se esperar, o tribunal manteve a decisão não por unanimidade, mas por maioria. E nós estamos aguardando uma decisão do Superior Tribunal de Justiça para a anulação do processo de impeachment, que tem vários vícios processuais, tem vários atropelos do ponto de vista processual, e essas questões não foram resolvidas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas nós estamos confiantes que lá no Superior Tribunal de Justiça ela será resolvida, e ao deferimento da minha candidatura, o Tribunal Superior Eleitoral, diante dessa decisão do STJ, deve ratificar o deferimento e vai revogar a decisão anterior. Então, é uma batalha judicial que nós temos enfrentado desde o início de todo esse processo, né, contra mim, e é natural que, diante das modificações que nós trouxemos para o nosso governo, essa política do Rio de Janeiro se voltasse contra nós. Foram muitas mudanças de transparência em licitações, transparência no gasto público e direcionamento do dinheiro público para as políticas públicas prioritárias. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre essas questões. E isso desagradou muito a essa velha política do Rio de Janeiro, que está acostumada a se beneficiar do dinheiro público em proveito próprio e para campanhas milionárias, influenciando em grande parte a mídia, pesquisas. A pesquisa de 2018 dizia que eu estava com 11% na véspera da eleição. Quando as urnas abriram, tinha 42% dos votos. Então, tudo isso é uma manipulação que, infelizmente, tem causado muito mal ao Estado do Rio de Janeiro e, de certa forma, até ao Brasil, mas nós não nos curvamos a esse sistema. Eu me mantive firme, não entrei no esquema de corrupção, todos os processos criminais que foram instalados contra mim, que foram iniciados contra mim, foram anulados, porque são processos que foram feitos apenas para alimentar a mídia e, infelizmente, a opinião pública, ela, quando recebe esse tipo de notícia, de acusação, já condena
o acusado. Então, aproveitando dessa manipulação da sociedade, fizeram esses processos criminais que foram anulados. Eu não respondo à ação de improbidade. Nenhum daqueles fatos do impeachment foram objeto de ação de improbidade aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público, e somente uma única procuradora da República que fez as denúncias contra mim. E hoje, diante dos fatos que nós estamos analisando, saque na boca do caixa, delações envolvendo o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa, deputados estaduais que foram responsáveis pelo meu impeachment, essa mesma procuradora nada faz. Simplesmente ela está desaparecida. Então, o que fica claro é que essa procuradora, juntamente com a Assembleia Legislativa, um grupo de deputados, tramaram um golpe de Estado para que eu não continuasse a governar o Rio de Janeiro e desse seguimento àquelas propostas que vocês conhecem bem, de 2018, que era dar transparência ao governo, combater a corrupção. Nós implantamos aqui o Sistema Eletrônico de Informação para dar transparência ao governo e reduzimos praticamente a zero a corrupção nos 2 anos que eu estive no governo. Nesses processos criminais contra mim, o Matheus e Janderson, não tem um extrato que demonstre transferência de dinheiro para quem quer que seja. Não existe uma prova de superfaturamento, apenas narrativa, de que seriam desviados 400 milhões. Na verdade, nenhum centavo foi desviado. O Tribunal de Contas do Estado não apurou nenhuma irregularidade nos eventos que foram mencionados nesse processo. E, ao final, os deputados de 2021 aprovaram as minhas contas por ampla maioria. Isso significa dizer que houve manipulação, houve um golpe de Estado para que eu saísse do governo e continuassem a roubar o dinheiro público, como nós estamos assistindo hoje. Já são mais de 250 milhões de reais sacados na boca do caixa para pagar cabos eleitorais e funcionários fantasmas. Essa é a grande realidade. Agora, com a base na fala do senhor, o senhor deixa transparecer que houve uma espécie de perseguição ao seu governo. O Luiz Verre nos pergunta aqui, dizendo o seguinte, com base em tudo isso, por que o senhor inseriu tantas pessoas da política velha no seu governo, já que era uma candidatura independente, né? Independente que a gente diz de um partido só, onde o vice-governador também acompanhava dentro do seu partido. O senhor acha que houve algo dentro do próprio partido, dentro das pessoas que trabalhavam com o senhor e se estabeleceu para a Assembleia, ou isso foi a cavaleiro, foi acontecendo durante o tempo? Eu vou relembrar aqui que o meu secretariado não tinha nenhum deputado estadual. Não coloquei nenhum deputado estadual no meu secretariado. Eu evitei colocar qualquer daqueles deputados que tinham vinculação com a família Pisciani e com a família Cabral. Tão logo eu fui afastado do governo, o então vice-governador, ele nomeou para várias secretarias deputados que eram ligados à família Pisciani e à família Cabral, como o Tutuca, como o Marques, o próprio deputado que foi o relator do meu impeachment, Rodrigo Bacelar, virou secretário de governo. Então, o governo foi fatiado por um grupo de deputados que patrocinaram o impeachment e que tinham interesse em assumir a secretaria. E essas secretarias que eles assumiram, vários foram as investigações sobre desvios de dinheiro público. Na Secretaria de Turismo, 50 milhões em placas que não foram colocadas. Na Secretaria de Infraestrutura, investigação de imóveis superfaturados. Na Secretaria de Governo, os funcionários fantasma do CEPERJ, mais de 250 milhões de reais sacados na boca do caixa. E eu não nomeei essas pessoas. O vice-governador, quando foi convidado para assumir esse posto, era para ser vice-governador, jamais
eu o convidei para assumir o meu lugar. Foi uma composição na época, lembrando que eu fui juiz federal, não tinha nenhum relacionamento com a política do Rio de Janeiro e procurei trazer pessoas novas. Era o caso do vice-governador. Ocorre que, com a investigação da Polícia Civil independente no meu governo, verificou-se que ele tinha algum tipo de problema com a Fundação Leão 13. Inclusive, ele pediu para ficar com a Leão 13 no gabinete do vice-governador. Essa investigação da Leão 13 levou a 2 delações, que ele é investigado. Depois tivemos o episódio da mochila. Então, infelizmente, ele também estava ligado à família Pisciani. Depois dessas investigações, chegou-se a essa conclusão de que ele havia se vinculado a empresários e que também participava do esquema de rachadinha no gabinete do deputado que ele, então, era o chefe de gabinete. Então, essas coisas elas foram aparecendo e nós sabemos que a política do Rio de Janeiro ela precisa de uma renovação. Não bastava eleger o governador, quando a Assembleia Legislativa é toda tomada por pessoas que têm práticas que destruíram a economia do Rio de Janeiro e não permitem que nós consigamos avançar com a redução da pobreza, da miséria e, principalmente, avançar com a economia do Estado. Então, o que eu percebo é que essas pessoas não merecem a confiança. E, na época, eu não quis interferir na eleição da Assembleia Legislativa e deixei que eles escolhessem o presidente. O presidente que escolheram foi o André Siciliano, que foi o articulador do golpe de Estado contra mim. Ele praticamente conduziu de uma forma absolutamente inaceitável o recebimento da denúncia. Depois, ele conduziu as votações contra mim na Assembleia Legislativa e depois, quando eu fui afastado, ele fatiou o governo junto com o vice-governador. Então, isso demonstra que a política do Rio de Janeiro precisa de renovação. Hoje nós temos vários candidatos que não são vinculados a essas práticas antigas e nós temos que continuar trabalhando para poder reduzir os danos causados por esses que não têm espírito público e querem estar na política exclusivamente para benefício próprio e desvio de dinheiro público. Ainda na pergunta em relação a... tocando em questão do impeachment, então, com base no que o senhor está nos trazendo, o senhor acredita que é uma perseguição. O impeachment hoje é muito mais político, até mesmo do que com bases em crimes. E pelo que o senhor coloca aqui para a gente, esse é o sentimento que se traduz. Mas 2 suposições. Digamos que o senhor seja inocente. O impeachment realmente foi um golpe armado. Digamos que o senhor tenha se envolvido realmente no esquema de corrupção. Ele foi mais do que justo. Tá? E por que eu falo isso? Porque muitas das vezes parece que o impeachment ficou traduzido em golpe, mas ele é uma ferramenta constitucional válida. E o vice está ali para assumir, como o senhor tinha citado, que convidou o atual governador, ex-vice-governador, no período que o senhor foi governador, para ser vice e não para tomar o seu lugar. Mas se o impeachment foi válido, com base em questões de crime, é muito mais natural que ele assuma. Isso aconteceu no caso do Temer. O que o senhor acha em relação a isso? Bom, Janus, primeiro que o impeachment ele tem sido utilizado, como você falou, para perseguição daqueles políticos que não estão alinhados com interesses da Assembleia Legislativa, no caso do Congresso Nacional. Isso aconteceu com o Collor, isso aconteceu com a Dilma. E os vices que se sucederam fatiaram os governos e os resultados foram o pior possível. Nós, aqui no Rio de Janeiro, estávamos governando
com apoio da população durante 2 anos. Nós fizemos muito pelo Estado do Rio de Janeiro, reduzimos a violência, ampliamos o programa Segurança Presente, fizemos a Patrulha Maria da Penha, fizemos vários investimentos na área da saúde, de forma técnica e não política, e isso foi incomodando muita gente. Foi incomodando porque há interesse de que, ao se fazer o repasse, né, o repasse seja feito por um deputado que vai pedir uma participação naquele repasse para o prefeito. Isso é um dos fatos que não foi investigado e que tem uma relação direta com o presidente da Assembleia Legislativa, né? Então, o que acontece é que o impeachment contra mim, ele foi ilegal, porque deveria ter concluído em 120 dias e durou 218 dias, porque não havia como comprovar os fatos, e eles estavam tentando comprovar algo que era impossível de comprovar. Eu não tive nenhum desvio de dinheiro público. No processo de impeachment, eu fui acusado de dar uma decisão num processo do ponto de vista jurídico, e eles consideraram que aquela decisão era indidônea. Se todo juiz que dá uma decisão, ela for reformada pelo tribunal, ele for demitido, não vai sobrar juiz nesse país. E foi o que fizeram comigo. Eu cometi ali um crime de hermenêutica na interpretação da minha decisão. E não ficou comprovado nem um centavo de desvio de quem quer que seja. Não existe isso no processo. O processo é apenas uma narrativa de que poderia acontecer isso, poderia acontecer aquilo, poderia ser desviado tanto, poderia ser, mas não foi. Tudo que foi falado não foi provado, foi narrativa. E eles queriam me caçar. Eles só precisavam de um argumento, né, para poder me caçar, ainda que essa narrativa não tivesse conteúdo, como foi o caso. Não tinha prova de desvio, né? Os hospitais de campanha não foram superfaturados, foi uma estratégia para a pandemia e que foi bem sucedida, mas tudo isso se transformou numa narrativa de que eu deveria ter acompanhado, né, as obras dos hospitais de campanha. Como é que o governador vai acompanhar a obra de hospital de campanha? Quem tem que fazer isso são os engenheiros, são os técnicos, né? E essas provas periciais que poderiam demonstrar que nada foi feito sem que tivesse uma justificativa, no processo de impeachment não foi permitido. Tanto que não há ação de improbidade contra mim pelos fatos de impeachment. Então, o que você percebe é que havia uma clara tentativa de tirar o governador eleito, porque o governador que os deputados apoiaram não era eu, era o governador adversário, o candidato adversário. Então, foi o terceiro turno das eleições e usaram o impeachment para tirar o governador eleito e colocar alguém que estava já pelas minhas costas, sinalizando que ele iria fazer a vontade de todos os deputados. O resultado dos últimos 2 anos nós estamos acompanhando, né? Os programas que nós fizemos, que era para atender a comunidade mais pobre, foram aparelhados com funcionários fantasmas, foram aparelhados para sacar dinheiro na boca do caixa e já se desviou 250 milhões de reais. Em relação ao meu governo, não há comprovação, não há absolutamente nenhuma comprovação de desvio de dinheiro público, né? Então, o que aconteceu foi um golpe de Estado. O que aconteceu na política do Rio de Janeiro foi muito ruim para a democracia e nós temos agora a oportunidade de corrigir isso e mostrar que quem manda é o povo, não pode ser um grupo de deputados. Falando sobre pandemia, a gente viu, mediante as redes sociais, principalmente o deputado Felipe Poubel, que esteve em diversos hospitais de campanha onde não tinha os aparelhos necessários, muitos até não montados, né? Também o escândalo da Iabas, um nome muito forte do Mário Peixoto nisso. O que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Visto que a população via ali documentalmente que não existiam alguns hospitais de campanha, não chegaram os respiradores, alguns respiradores superfaturados, veiculados pela grande mídia. O que o senhor traz para a gente sobre isso? Não, primeiro que não tem respirador superfaturado. Isso o Tribunal de Contas do Estado não apurou nenhum superfaturamento. O controle da pandemia no Rio de Janeiro foi o melhor controle do Brasil.
se você pegar as postagens em 20 de agosto de 2020, nós estávamos já iniciando a abertura quando todos os outros estados estavam com uma situação muito mais crítica do que o Rio de Janeiro. Eu fiz a integração da saúde pública com a privada, usei os leitos da iniciativa privada. Nós, durante o ano de 2019, investimos na reestruturação dos hospitais. O Hospital da Posse, por exemplo, ganhou centenas de novos leitos. Duque de Caxias ganhou um hospital novo, o Hospital São José. Queimados ganhou um hospital. Nós, uma maternidade. Então, nós fomos ampliando os leitos em 2019, que era o obrigatório de se fazer. E o hospital de campanha é uma linha auxiliar, né? Eles seriam utilizados caso nós tivéssemos um avanço na pandemia. E foram construídas as tendas para serem mobiliadas caso fosse necessário. Né? Caso fosse necessário. Né? Houve uma tentativa de falar de superfaturamento, mas não houve. Nós demonstramos ao Tribunal de Contas, eu mandei instalar uma comissão que verificou a lisura da contratação, não houve superfaturamento, não houve pagamento indevido e só não foram mobiliados os demais hospitais porque não houve a necessidade e também nós não tínhamos como comprar os equipamentos porque não havia no mundo equipamentos. Nós estávamos até com falta de sedativo para fazer as intubações. Então, tudo isso ficou absolutamente demonstrado, transparente. Eu digo novamente, não respondo ação de improbidade por nenhum dos fatos da pandemia. Né? Não houve compra de respiradores superfaturados, não houve compra de nenhum insumo superfaturado e o Tribunal de Contas aprovou as minhas contas e a Assembleia Legislativa aprovou as minhas contas do ano de 2020. Então, não há qualquer dúvida sobre isso e os processos criminais contra mim não envolvem nenhum fato em relação à pandemia e eles foram anulados, os processos, por provas ilícitas. E, infelizmente, nós fomos perseguidos por interesses escusos, obscuros, que nós estamos trazendo à tona agora. Qual foi o interesse? O interesse era me tirar para roubar. Durante o meu governo, nenhum centavo foi desviado. Neste governo dos deputados com o vice-governador, já foram sacados na boca do caixa mais de 250 milhões de reais. Na boca do caixa. E isso não aconteceu no meu governo. Então, as notícias precisam ser atualizadas com os fatos atuais. Sim, ainda falando da questão dos desvios, porque eu percebo que essa situação é o que incomoda o senhor, o suposto desvios, vamos colocar assim, partindo do princípio que o senhor está dizendo que houve uma perseguição, e como eu já tinha feito na pergunta anterior, tinha dito na pergunta anterior que o impeachment é muito mais político até do que em fatos de corrupção. No meu caso não foi político, amigo. No meu caso foi criminoso. No meu caso é uma organização... Você tem que entender o seguinte. No meu caso é uma organização criminosa. Né? Essa organização criminosa... Estão perseguindo o senhor politicamente. Lógico, é uma organização criminosa. Não, é isso que eu estou falando. Que o impeachment Esses deputados que fizeram o impeachment, eles são uma organização criminosa, são bandidos. Né? E tinha um ex-juiz federal governando o Estado. O que eles fizeram? Fizeram um processo fraudulento, provas ilícitas. Nós já demonstramos que a escuta telefônica é ilícita. O juiz que começou a investigação, ele era incompetente para iniciar a investigação. O Ministério Público, os procuradores que estavam na investigação, estão com pedido de demissão no Conselho Nacional do Ministério Público, especialmente o doutor El Raj. Então, o que precisa ser entendido é que tudo isso é uma organização criminosa contra um ex-juiz federal que veio para moralizar o Estado. É isso que você precisa entender, os seus eleitores. Não, sim, mas assim, como que a gente vai conseguir passar isso para os novos eleitores que o senhor deseja alcançar agora com essa nova candidatura? Simplesmente continuando a ser como eu sempre fui. Se nós não fizermos o trabalho de asepsia, de enfrentamento com o crime organizado, quem vai dominar o crime organizado não somos nós. Então, por isso eu sou candidato. Eu sou candidato porque eu quero realmente perturbar, atrapalhar e combater o crime organizado.
né? Assim nós fazemos no judiciário. Você precisa verificar o seguinte: essa vara de crime organizado do Tribunal de Justiça, quem instalou essa vara fui eu. Eu trouxe o conceito, né, da vara especializada para combater o crime organizado do Rio de Janeiro. E você está vendo a quantidade de prisões que está sendo realizada em relação ao combate ao crime organizado, né? São desvios na saúde pública. Hoje mesmo teve gente presa. Na semana passada teve gente presa. Teve uma operação que envolveu, né, o ex-prefeito Washington Reis, vinculado ao Mário Peixoto. Então, o que você percebe é que essas pessoas nunca tiveram vínculo comigo, né? O que foi feito foi uma montagem para tentar me colocar como bode expiatório neste grupo criminoso que eu não faço parte. Eu fui juiz federal durante quase 20 anos. Né? Durante a minha vida como juiz federal, como defensor público, eu nunca tive absolutamente nada, zero. Muito pelo contrário, eu condenei foi muita gente que estava envolvida com o crime organizado, traficante, traficante de arma, traficante de droga, corruptos. Então, esta foi a mesma linha que eu levei quando fui governador de Estado. Agora, os bandidos do crime organizado não querem ser governados por alguém que era juiz federal e que tem as práticas que são absolutamente lícitas. Eu implantei o SEI não permite mais fazer licitações fraudulentas. Eu dei poder à Polícia Civil para investigar e pegar a investigação da Leão 13, que envolveu o vice-governador. Uma vez ele falou para mim: você trouxe o Ministério Público para dentro do governo. Eu falei assim: mas essa é a minha intenção. Se você tem problema, renuncia, vai seguir tua vida. E ele, ao invés de renunciar, ele se juntou ao crime organizado para poder fazer o impeachment e está sendo investigado, né, ainda numa investigação inicial, mas analisando as provas que já tem contra ele, né, especialmente aquela visita ao empresário Chadud com aquela mochila, com um carro que não é o normal para um governador usar esse carro. Então, tudo isso leva... eu não tenho nenhuma filmagem dessa, eu não tenho nenhuma conversa com um empresário que não tenha sido pública no gabinete de governador. Ou seja, está claro, evidente, que o crime organizado me tirou para roubar. Não tem outra justificativa. Agora, eu não vou ficar parado olhando as coisas acontecendo, não vou fazer nada. Por isso eu sou candidato a governador. E a população vai olhar o seguinte: durante o governo Witzel, como é que estava o Estado? Estava muito melhor. Tinha segurança na rua, tinha polícia, nada foi encontrado comigo, nem um centavo foi encontrado comigo. Foram feitas buscas e apreensões. Aqui na minha casa só encontraram minhas togas. O que acharam? Nada. Zero. Então, companheiro, o negócio é o seguinte: eu incomodo o crime organizado, eles não me querem governador, mas o povo quer, porque o povo está cansado dessa gentalha que está desviando dinheiro público. O programa Comunidade Cidade, que era para investir 2 bilhões na Rocinha, para fazer saneamento, porque o cocô está escorrendo ali no morro, né, da Rocinha, não deixaram fazer, paralisaram, porque não querem gastar dinheiro com o pobre, querem gastar dinheiro com mansões, querem gastar dinheiro com viagem internacional, querem gastar dinheiro pagando cabo eleitoral. Pô, isso está claro, está evidente. Só não enxerga quem não quer. O senhor não acha que, com todo esse cenário de impeachment, né, toda essa questão de afastamento do governo, não houve um descrédito muito grande da sua imagem, já que o senhor foi eleito, né, a gente considera uma candidatura meteórica, né, sair de 1%, chegar a governador do Rio, disputar com um candidato de um partido, né, grande, né, bem aparelhado pela máquina pública, a gente sabe disso também. Você disse bem aparelhado pela máquina pública, com desvio público, com desvio de dinheiro na boca do caixa. A população não é boba, amigo. Está olhando, está vendo. Eu estou vendo aí na rua a população falar comigo. Estou percebendo que todos estão... toda a população já percebeu o golpe que foi feito, porque nada contra mim foi provado. Você achou... foram na casa de uma delegada, acharam R$1.800.000 em espécie na casa dela. Aqui, o que acharam? Nada, só minhas togas. Então, meu amigo, só não enxerga quem não quer, né? Só não enxerga quem não é. Eu não fiz festa de aniversário no Jockey Club de R$5 milhões. Eu não fiz festa no sítio lá no sítio com um cantor belo. Como é que pode? Esse povo arruma esse dinheiro para fazer essas coisas? Não dá para entender, né, companheiro? Agora, a população não é boba. Já vieram falar comigo, governador,
injustiça contra o senhor, contra o nosso voto, e nós não vamos permitir que isso continue a acontecer. E é por isso que eu sou candidato. Eu não tenho medo da verdade. Agora, o outro candidato aí, esses três candidatos que estão aí, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo candidato da família Pisciani, da família Cabral, candidato dessa organização criminosa que já fez tanto mal ao Rio de Janeiro. Então, eles não têm proposta. Qual é a proposta que eles têm para resolver o problema do transporte público? Eu tenho. Nós vamos fazer o bilhete único da região metropolitana. Qual a proposta que eles têm para o saneamento? Eu fiz a concessão da SEDAI, o único governador que colocou 100 bilhões na economia do Estado num único ano. O único governador que não fez dívida. Eu paguei as dívidas dos vagabundos que tanto lesaram os cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiz o regime de recuperação fiscal de 10 anos. Eu paguei o salário em dia dos servidores e hoje o governo está no azul. Tanto está no azul que estão novamente roubando o dinheiro do Estado. Então, o que a população ela olha é o seguinte, o governo estava dando certo e esse governo que está aí é um governo que não dá certo. E na época de 2018, o candidato adversário tinha máquina pública, tinha o governador com ele, tinha bandeira, tinha milhões de reais, eu não tinha nada. E nós ganhamos a eleição. E fui perseguido e a população já percebeu que houve perseguição. Eu estou na rua e vejo a população. Tive em Campo Grande, tive em Santa Cruz, tive em Bangu, tive em Nova Iguaçu, tive em Nilópolis, tive lá no interior do estado, Cachoeira de Macacu, Conceição de Macabu, todos os lugares que eu tive, Macaé, a população vem falar comigo e vem dizer, governador, nós estamos com o senhor, nós não vamos permitir que esse golpe continue. E é por isso que eu sou candidato, porque eu não devo nada, não tenho nada a temer, e todas as minhas contas foram aprovadas e eu não tenho processo criminal contra mim, foram anulados, as ações de improbidade contra mim não existem e, ao contrário do que a gente vê aí, é a farra do dinheiro público, a campanha do Tostão contra o milhão. A população não quer mais isso. O senhor foi um dos governadores eleitos também na dita cuja onda Bolsonaro, né? Onde tiveram os filhos do presidente próximos ali, aquela questão, né, de usar a bandeira do Brasil, usar as cores brasileiras, né, para fazer campanha, para estar às ruas pedindo o voto do povo, né? E logo depois do exercício, depois do mandato, o senhor demonstrou a não estar mais convergente, ou seja, junto com o governo Bolsonaro. Hoje o senhor mantém a mesma linha, já é uma linha diferente. Não é verdade. Não é verdade que eu não estivesse convergente com o governo federal. Isso não é verdade. Eu sempre estive do mesmo lado do governo federal, especialmente no combate à segurança pública, no combate ao crime organizado, com a segurança pública. Nós estávamos no mesmo alinhamento. Eu estive várias vezes com o presidente, conversando com ele sobre o tráfico de armas e de drogas. Nós alinhamos a nossa política liberal para fazer desestatização, e assim eu fiz com a SEDAI. Então, nós estivemos sempre alinhados com o governo federal. Eu propus o programa de refinanciamento fiscal de 10 anos, o governo aprovou esse financiamento, o governo ajudou a aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado, e o ministro Guedes sempre me deu apoio, o ministro Tarcísio, na infraestrutura, com a retomada das obras da 040, com a ampliação da Presidente Dutra, e não fizemos mais porque o tempo é curto e o dinheiro também foi muito afetado em razão da pandemia. Durante a pandemia, o alinhamento com o governo federal foi divergente, como foi em vários estados, mas isso é natural da política. O nosso partido é um partido de direita, nós vamos seguir apoiando a candidatura do presidente Bolsonaro, o que é o alinhamento que nós temos. Então, nós, no governo, sempre há um ou outro tipo de controvérsia, mas nunca estivemos fora do alinhamento e fora do apoio. Eu nunca pedi aos deputados federais que não apoiassem os projetos do governo federal, nunca estive em desalinhamento. Agora, aqui no Rio de Janeiro, os deputados, um grupo de deputados, coagiu a maioria dos deputados para fazer o impeachment. Houve sim coação, tinha deputado até com medo de morrer se não votasse no impeachment contra mim. Essa foi a realidade do Rio de Janeiro. Aqui é uma máfia, e nós estamos combatendo essa máfia, esse crime organizado,
que, infelizmente, insiste, né, em se manter no poder e estão aí tentando novamente continuar roubando e desviando dinheiro público, como fizeram com Cabral, Pezão, Garotinho e Marcelo Alencar. Né? Então, esse é o grupo político que tem no Rio de Janeiro. E nós fomos eleitos para mudar isso. Né? Com a graça de Deus, o presidente Bolsonaro não foi vítima no processo de impeachment, né? Sofreu muito por conta dessa situação toda, e nós estamos novamente alinhados e juntos para continuar combatendo o crime organizado. Então, quando o senhor fala de questão de crime organizado no Rio de Janeiro, uma das grandes bandeiras também da campanha do senhor em 2018 foi também essa questão de combate à criminalidade. Tá? Então, isso vai envolver também o crime organizado. O senhor vai manter a mesma bandeira, caso eleito, de combate ao crime organizado, às milícias, os tráficos de drogas? Sem dúvida, tanto que o Tribunal de Justiça já criou mais 2 varas especializadas no combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Foi anunciada semana passada a criação de mais 2. A minha proposta, que eu encaminhei, foi para criar 5 varas de apoio. Uma equipe de apoio de investigação para dar suporte ao GAECO. E você está vendo aí o GAECO fazendo estrago na milícia, fazendo estrago no tráfico de drogas, fazendo estrago, né, nos crimes de corrupção. Tanto que agora você já verificou que o envolvimento, né, do empresário Mário Peixoto é com outras pessoas, não é comigo, não. Isso já ficou claro. E com uma vara independente, uma vara especializada no combate ao crime organizado aqui no Rio de Janeiro, já ficou claro, né, com que tipo de caminho deve tomar a investigação. Não tenho relação nenhuma com esse empresário, aliás, não tenho relação com empresário nenhum do ponto de vista político. A minha relação é absolutamente republicana. E eu vou continuar combatendo o crime organizado, sim, com bastante ênfase. Vou voltar a reestruturar a Polícia Civil, porque foi politizada, tanto que o secretário de Polícia Civil, né, desse governo dos deputados foi preso. Né, você viu aí que, né, o secretário nomeado pelo Cláudio Cabral foi preso, e esse é o resultado de uma política, né, de uma política criminosa, que tem uma relação aí com bicheiro, com máfia, com traficante de armas, né, o assassino lá, o suposto assassino da Marielle, que é traficante de armas, muito próximo do chefe, do secretário de Polícia Civil, que foi preso. E tudo isso a gente, infelizmente, está conseguindo mudar a história do Rio de Janeiro. Agora, meu amigo, quem enfrenta esse tipo de situação, né, de combate ao crime organizado, combate, né, a essa organização que quer desviar dinheiro público, né, sofre as consequências. E nós estamos aqui porque eu não tenho medo disso. Eu fui juiz federal, já fui perseguido, já fui ameaçado, né, eu prendi muita gente envolvida com tráfico de drogas, empresários que lavavam dinheiro, e aqui no Espírito Santo, quando eu fui juiz lá. Então, eu não tenho medo de enfrentar o crime organizado, vou continuar, porque eu entendo que só assim a gente vai ajudar a mudar a história do Brasil. Agora, o porquê da candidatura a governo novamente? Sendo que a gente sabe que o deputado ele tem o poder também de fiscalizar, né, tanto federal quanto estadual, de mandar emendas para o Estado, está ali vendo a fundo as contas do município, né, vendo os escândalos também, denunciando mediante as câmaras. De repente não seria o caso do senhor vir a deputado e estar denunciando tudo isso que o senhor acusa o governo atual? Olha, né? Muito obrigado pela sua dica, mas eu não estou disposto a ser candidato a deputado federal. Muita gente veio tentar me convencer disso, não sei por que razão. Eu não sou candidato ao parlamento, eu sou candidato a governador, porque é isso que eu entendo, é isso que eu sei fazer. Foi para isso que eu me preparei. Inclusive, nós tiramos o Rio de Janeiro da lama. Eu assumi o Estado, né, com um déficit de 20 bilhões de reais. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o servidor, eu fiz ajustes, coloquei a Secretaria de Fazenda para poder fiscalizar e combater a sonegação fiscal. Não fiz empréstimo, nós conseguimos, ao longo desse período de 2 anos, tirar o Estado da lama, da miséria e fazer com que o Estado voltasse a ficar no azul. Tanto está no azul que o crime organizado de um grupo de deputados que não merece
está em liberdade, começou a desviar dinheiro dos cofres públicos novamente. Por isso, nós queremos voltar a governar o Estado, nós temos condições de impor limites àqueles que continuam sem entender que a política é lugar de gente decente, e é por isso que eu quero ser governador e quero disputar esse mandato. Se não for nesse, nós vamos enfrentar o outro, e nós estamos construindo um partido que é o Partido da Mulher Brasileira, que é um partido independente, que é um partido com gente decente, e nós vamos continuar. Eu agradeço, respeito muito os deputados, desejo boa sorte. Aliás, a minha mulher é candidata a deputada federal, 3501, então desejo a ela boa sorte, que ela seja minha voz no Congresso Nacional. Agora, eu estou preparado para governar, estou preparado para reduzir a miséria, reduzir o desemprego. Eu quero te dizer que, além do bilhete único da região metropolitana, que nós vamos criar para reduzir para R$10 a passagem do interior do estado para o Rio de Janeiro, num período de 10 horas, e nós vamos construir 400 quilômetros de trilho nos próximos 10 anos, será uma licitação de R$200 bilhões, nós vamos criar o Banco de Desenvolvimento do Estado, que vai gerar 200 mil novos negócios ao longo de 4 anos, serão 50 mil novos negócios por ano, e cada negócio desse gera de 3 a 5 empregados. Consequentemente, nós teremos 1 milhão de empregos gerados nos próximos 4 anos. Isso eu não vejo ninguém falar. As outras candidaturas são um deserto de ideias, ninguém tem capacidade de entender a complexidade do Estado, e o que eu percebo é que eles querem, novamente, continuar a fazer de conta que governam. Então, eu estou preparado para ser governador, eu tenho projetos, eu tenho ideias, eu estudei muito para poder passar nos concursos públicos que eu passei, e estudei muito para governar o Rio de Janeiro, diferente dos candidatos que estão aí. Se você pegar o currículo dos candidatos, você vai ver que eles mal têm o ensino superior. E nós nos preparamos para poder governar o estado do Rio de Janeiro. Então, é por isso que eu sou candidato a governador. Agradeço aí a sua dica, mas, como a gente diz lá no direito, né, está rejeitado. Certo. Eu gostaria de fazer um questionamento, porque o senhor, como medida liberal, foi favorável à privatização da SEDAI, mas falou que se... Desestatização. A SEDAI não foi privatizada. A privatização ela só virá quando se fizer o IPO, que é a venda das ações no mercado financeiro através da Bolsa de Valores. O que nós fizemos foi desestatizar as linhas de transmissão e de saneamento, porque a SEDAI não tinha recursos para fazer essas obras. E, com isso, nós conseguimos trazer 100 bilhões de investimento. 30 bilhões que foi no momento da concessão e mais 70 bilhões que serão objeto de obra. Aliás, Nova Iguaçu é um canteiro de obra hoje de passagem de tubulação para poder distribuir a água para quem não tinha água em Nova Iguaçu, em Belfor Roxo. Japeri será feito o saneamento para evitar a poluição do Rio Guandu. Então, a SEDAI não foi privatizada ainda, ela foi desestatizada. Mas privatizá-la é uma prioridade do meu próximo governo. Nós vamos fazer o IPO dela na Bolsa de Valores, que vai trazer mais 15 bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro. Só para corrigir aí. Não, sim, tudo bem. Aí, com relação a essa medida, é uma medida liberal, né, economicamente falando. Mas o senhor falou em montar um banco estatal. Já não seria colocar mais uma estatal? Isso, qual é a finalidade? Exatamente. A questão do Banco de Desenvolvimento, ele é fundamental, até porque esse banco ele não vai pegar dinheiro público, ele vai captar dinheiro no mercado financeiro. Hoje você tem a AGRIO, você tem a CODIM, que são estruturas do governo, e a SEAB, por exemplo. A SEAB é a Companhia de Habitação, que é para fazer casa popular para pessoas de baixa renda. Ela não tem recurso para fazer isso, e o Estado também não tem. A CODIM é a Companhia de Desenvolvimento. Ela não tem recursos e não tem capacidade de captação para novos negócios. E a AGRIO também ela não tem condições de fomentar, né, os novos negócios. Porque, para fomentar novos negócios, você precisa ir ao mercado financeiro. E hoje, os bancos, de uma maneira geral, eles têm algumas regras do Banco Central que não permitem a eles financiar capital de giro. Então, se você tem uma padaria e quer ampliar a sua padaria e tem uma expertise de 10 anos naquela padaria, tem lucro de 10%, eu quero ampliar e contratar mais 10 empregados. Padaria, restaurante, uma oficina mecânica, uma nova indústria de reciclagem, uma indústria de beneficiamento de milho, de soja.
de cana, né? Exemplos como esse que os bancos não vão fomentar com a garantia do fluxo do capital de giro, que é o Financial Act. Como nós conseguimos isso? Através de fundos de investimento. Mas esses fundos de investimento não serão suficientes para poder fazer o volume que o Estado precisa. Por isso, eu conversando com alguns economistas e alguns operadores do mercado financeiro, aliás, eu advogo nessa área, nós resolvemos fazer uma proposta de criar o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que vai ao mercado financeiro captar recursos para financiamento de fluxo de caixa e expansão de mercados. Isso significa dizer que o dono da padaria vai poder pegar R$100 mil no Banco de Desenvolvimento do Estado, que ele não consegue pegar na Caixa, não consegue pegar no Banco do Brasil e não consegue pegar nos bancos privados. Nós vamos financiar esse empreendimento. Existe uma teoria, uma doutrina, que chama-se a doutrina chutando a própria escada. Os países em desenvolvimento usaram o crédito público para financiar o desenvolvimento. Então, essa é uma modalidade importante que nós temos para poder captar. A mesma coisa foi a SEDAI. A SEDAI, quando eu fiz a desestatização, eu captei recursos no mercado financeiro para fazer saneamento e distribuição de água. Neste programa de estímulo ao desenvolvimento, não vai haver dinheiro do Estado. Nós vamos captar dinheiro da iniciativa privada com um banco organizado formalmente, como tem no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Banrisul. O Banco do Estado do Espírito Santo, que também faz financiamento público para novos negócios, financia as importações pelo Estado do Espírito Santo, através do Fundap, e financia por 25 anos o ICMS da importação, depois faz o leilão reverso. Então, todas essas técnicas são importantes para promover o desenvolvimento, captando dinheiro fora do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a grande diferença. Nós temos que captar dinheiro fora do Estado, porque aqui não tem dinheiro. O dinheiro que está em circulação no Rio de Janeiro hoje é insuficiente para prover o desenvolvimento econômico, gerar empregos e novos negócios. E, através do Banco de Desenvolvimento, nós conseguimos fazer essa captação no mercado financeiro. Veja, nós não vamos gastar dinheiro público, nós vamos captar dinheiro lá fora. O banco será criado sem um centavo de dinheiro público. Tudo isso com dinheiro que vai vir de fora para financiar o capital de giro. Imagine você pegar emprestado através de debêntures, de nota promissória comercial, de ações, dinheiro do mercado financeiro. Hoje existem 500 bilhões no mercado financeiro à disposição para serem trazidos para novos negócios. Dinheiro que está na poupança, fundo de renda fixa, e que estão dispostos a mobilizar capital para esses investimentos. Por isso eu acredito nesse modelo. Sr. Wilson, a gente já está caminhando para o final, já estouramos o tempo, né? Infelizmente houve um atraso aqui técnico nosso também. Queria deixar 5 minutos abertos aqui para o senhor fazer suas considerações, tá falando para o pessoal, para os eleitores, para todos aqueles que vão estar nos assistindo, que estão nos assistindo, sobre as suas propostas, sobre o Wilson Witzel, e tá à vontade, está aberto. Olha, eu agradeço você a oportunidade, acho que já ficou claro que nós não estamos aqui para enganar ninguém, já ficou claro que eu não tenho absolutamente nenhum impedimento, eu sou ficha limpa, não respondo a ação penal, não respondo a ação de probidade, não respondo a nenhum tipo de processo que me impeça de ser governador. O impeachment é nulo, nós vamos anular esse processo de impeachment e eu tenho certeza que nós estaremos à disposição no dia 2 de outubro, e eu peço o seu voto, número 35, para continuar a mudança do Rio de Janeiro. Sem um enfrentamento a essa velha política, sem um enfrentamento a esses que tanto mal já fizeram ao Rio de Janeiro, nós não vamos reduzir o desemprego, não vamos reduzir a fome, e quem mora na favela, quem mora nas comunidades, vai continuar com esgoto a céu aberto, sem condição de habitação. E o nosso programa é gerar 1 milhão de empregos nos próximos 4 anos e gerar a possibilidade de construção de 100 mil novas habitações, financiadas em 35 a 50 anos, coisa que nós vamos fazer pelo Banco de Desenvolvimento do Estado, o que não seria possível diante da estrutura financeira do mercado hoje. Então, confio na possibilidade de mudarmos a história do Rio de Janeiro, como nós já fizemos, continuar mudando e fazer o Rio de Janeiro novamente uma terra de esperança. A segurança voltando
a ser despolitizada, para que as pessoas possam ir e vir, poder desfrutar a noite da cidade do Rio de Janeiro, do Estado, investir no turismo, como nós estávamos investindo, não é em placa de rodovia, né, como foi feito aí 50 milhões de reais em placas que não vão trazer o turista para o Rio de Janeiro. Eu investi 50 milhões em feiras internacionais, investi na promoção da cidade, do Estado do Rio de Janeiro, inclusive do interior do Estado, né, no circuito cultural, no circuito ecológico, no circuito religioso. Então, nós tivemos 22% de aumento do turismo em 2019. E eu quero voltar a governar o Estado do Rio de Janeiro e fazer com que nosso Estado seja novamente, né, uma terra de esperança, né? Aumentar o nosso produto interno bruto, gerando emprego, gerando oportunidade e combatendo a corrupção, que é isso que importa. Tá bom? Muito obrigado. Em nome da Rádio Cidade Digital, em nome do Movimento União Brasil Pleno, a gente agradece a participação do Wilson Witzel. Obrigado. Agradeço também a todos vocês que estão nos assistindo. E esse daqui é um movimento que busca fazer essa interlocução entre os candidatos, entre os ex-candidatos e aqueles que passaram pela política, né? Acreditamos que através da informação, a gente levando informação de qualidade à população, a gente consegue fazer uma nova política nesse Brasil. Tá? Exatamente. Então, muito obrigado. Janderson, obrigado pela participação. Deixar eu poder fazer as considerações finais. E é isso. Agradeço também ao contato que nós tivemos aqui, a disponibilidade da agenda do senhor, candidato. Agradeço às pessoas que mandaram pergunta aqui para o Matheus, não deu para fazer todas elas, que foi um tempo muito curto, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço, muito obrigado.